Fala, fala pessoal do nono ano, e aí, tudo bem com vocês? Então vamos lá começar aqui a primeira e segunda semana do PET 5. Só ir falando para vocês que eu vou reativar o Google Sala de Aula, daí à medida que vocês forem fazendo as atividades, pode mandar para mim lá, beleza? Enquanto eu não fizer, eu devo fazer acho que esse final de semana, então enquanto eu não fizer, se vocês já mandaram para minhas atividades ou já estão corrigindo, pode mandar pelo WhatsApp por enquanto, beleza? Então vamos lá. Primeira semana, modernização, ditadura civil-militar e redemocratização no Brasil após 1946. O objeto de conhecimento, período democrático, Brasil da era JK é o ideal de uma nação moderna, a urbanização de seus desdobramentos em um país em transformação, as reformas de base, governo de João Goulart e as reações que resultaram na ditadura civil-militar. Das habilidades que vocês têm que desenvolver: identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 46. Então vocês têm que entender tudo do Brasil desde 46. Facinho. E a outra habilidade é descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus impactos na cultura brasileira entre 46 e 64 e na produção das desigualdades regionais e sociais. Bom, então a gente vai ter que pegar lá, desde quando o Brasil se tornou república e tal, passando por alguns governos civis, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e tal, até o golpe de 64, beleza? Que foi um golpe militar. O que vocês têm que saber de verdade é como o Brasil estava oscilando, Constituição de Brasília. Vocês têm que saber um pouco também o que é uma ditadura militar, o que é uma ditadura de fato, como foi esses governos, como foram os governos. Então vocês precisam saber especificamente de algum governo, mas vocês precisam saber o que o Brasil estava arrumando naquela época, beleza? Então, direto para as questões que interessam. Aqui está falando de Carlos Lacerda, Getúlio Vargas e tal. Vamos lá. Então, aqui, ó, número 1. Qual a importância de uma Constituição para um país? Apresente os principais aspectos da Constituição de 1946. Bom, então vamos lá. O que é importante a Constituição? Constituição é um conjunto de leis que regem um país. Um país. Então, qual que é a importância das leis? A importância das leis elas são importantes porque elas regulam o que pode e o que não pode ser feito. Então, por exemplo, você tem direito à água, você tem direito a uma propriedade privada, você tem direito à educação, etc. Então isso vai estar lá na Constituição. Agora, suas obrigações, tipo, sei lá, você tem a obrigação de servir o exército, você tem a obrigação de ser uma pessoa honesta, que você não cometa nenhum crime, etc. Beleza? Então isso é tudo Constituição. A Constituição de 46 foi na época aqui, ó, do Eurico Gaspar Dutra. Ó. Seu governo concluiu como início aqui no cantinho, ó, início da Guerra Fria, optou por aliar-se aos Estados Unidos, cassou o registro do Partido Comunista. Durante seu governo foi discutida e aprovada uma Constituição, a quinta do Brasil. Então o que acontece? Nessa Constituição especificamente, o que a gente pode ver? Algumas transformações, principalmente políticas, porque foi pós Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, o banimento do Partido Comunista. Então o que acontece? O Brasil se alia aos Estados Unidos. Tem outras coisas também que tem na Constituição de 46, tem várias outras coisas diferentes que tem na Constituição de 46. Só que como não prolongar muito, coloca que houve o banimento do Partido Comunista e o Brasil se aliou aos Estados Unidos, certo? Então ele não ia aliar para a União Soviética, que eram regido por um partido de esquerda, Partido Comunista. Mas eles iam se aliar aos Estados Unidos. Beleza? Isso já tá bom. Se vocês entenderem o que é esquerda e direita, você não sabe o que é esquerda e direita até hoje, então pesquisa aí, ó. Esquerda são os partidos ligados ao social, certo? E a direita
são partidos por direita, partidos políticos ligados a capital, ou se você pode chamar também dinheiro, certo? Isso, gente, isso é grosso modo, tá? Então os partidos de esquerda, eles priorizam os trabalhadores, eles dão melhores condições aos trabalhadores, eles não dão uma vida muito boa aos empresários, digamos assim, né? Então a riqueza é mais distribuída entre todos. Enquanto no capitalismo, que são os partidos de direita, eles defendem, né? Eles defendem a propriedade privada, que você tenha sua propriedade e ninguém coloque a mão. Eles defendem o livre mercado, então o próprio mercado regula aquilo que está sendo produzido. Então, por exemplo, se você produz demais, sei lá, laranja, planta muita laranjeira e produz muita laranja, acaba que o preço dela começa a cair se você produz muito. Então, o próprio mercado vai te fala, opa, caiu, você não vai continuar plantando laranja, você vai para outras culturas. Então, isso é regulação do mercado. Só que daí o Estado não mete o bedelho. Isso chama liberalismo, tá? Para os partidos de direita, eles gostam disso aqui, ó. Liberalismo econômico. Beleza? Enquanto os partidos de esquerda, eles já são mais restritivos. O não liberalismo. Então vamos lá. O que são indústrias de base? Bom, isso aí não é tão difícil de você pensar. Indústrias de base são indústrias que dão base para outras indústrias. Exemplo, você quer produzir uma carteira de escola. A base da carteira, o que é feita a carteira, para ela se sustentar, ela precisa de quê? De ferro ou de aço, certo? Então ela precisa desses dois componentes. Então a indústria de base é aquela indústria que vai retirar o quê? Retirar o minério, certo? Ou se não, fabricar o aço. Então, fabricação. Então essas são as indústrias de base, que elas vão dar base para outras. Professor, mas tem outras indústrias? Tem, indústria do petróleo. Então elas têm que tirar o petróleo do mar ou da terra e fazer ele virar o quê? Combustível. Então perceba que são aquelas indústrias que são as primeiras, por isso que chama de base para que outras venham posteriormente, certo? Então indústrias de base são aquelas que produzem os insumos básicos que dão origem para outros produtos, certo? Então, beleza. Tudo certinho, vocês entendem tudo, né? Vocês são bons alunos. 3. Quais são as principais diferenças entre os projetos nacionalistas e liberais nesse período? Bom, nacionalista, ele tem até aqui, ó. Se vocês quiserem ver, ó. Projeto nacionalista, projeto liberal. Então vou resumir, ó. O projeto nacionalista, ele quer que o Estado intervenha na economia e na... Posso colocar o que aqui? Intervém na economia e nas indústrias. Principalmente as de base, tá, gente? Essas indústrias que eu comentei na questão anterior. Enquanto o liberalismo, como o próprio nome já diz, libera a economia para o capital, o dinheiro, tá? Privado nacional e exterior. Então, vou só explicar isso aqui, tá, para vocês. O Estado intervir na economia, a gente chama isso de nacionalista. Então, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, são empresas criadas pelo governo. Então, o governo fez essas empresas. E o governo gera essas empresas até hoje, certo? Então, o governo sabe como a economia anda porque eles são donos das empresas. Essas empresas fazem parte do Brasil. Então, eles defendem que o governo tem que fazer essas empresas para que outras empresas venham. Agora, o pensamento liberalismo, não. Eu não preciso usar o dinheiro do povo para fazer essas empresas. O que a gente pode fazer? A gente pode vender, entre aspas, o Brasil. Então, o que eles fazem? Eles dão um território, sei lá, para Volkswagen. Vocês querem fazer carro aqui no Brasil? A gente quer. Mas vocês têm que dar uma coisa em troca, tal. A gente está indo aí com a indústria e tudo, vocês têm que dar alguma coisa em troca. Daí o Brasil vira e fala assim, não, a gente dá um terreno para vocês aí, para vocês construírem, faz um barracão e tal. Então isso é o liberalismo. O liberalismo é o quê? Trazer investimento de fora.
fazer com que outras empresas de fora venham produzir aqui no Brasil. Só que qual que é o problema disso? O problema é que o lucro que essas empresas têm no Brasil, eles mandam para fora também. Então, por exemplo, a Volkswagen é da Alemanha. O lucro não vai ficar aqui no Brasil, vai para fora. Enquanto o lucro das estatais fica aqui no Brasil. Então, uma empresa estatal bem gerida pelo governo é uma boa coisa. Os Correios, por exemplo, se for bem gerido, Petrobras, etc. Agora, empresas de fora vindo para o Brasil geram emprego, só que paga mal. E outra coisa, o lucro vai tudo para fora. Por isso que paga mal, porque o lucro vai para fora. Então ele paga você mal, você, sei lá, você trabalha por um salário mínimo. Por quê? Porque o lucro está indo lá para a Alemanha, está indo para os Estados Unidos, está indo para onde a empresa tem sede. Beleza? Então essa é a principal diferença. Em que consistia a política nacional desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek? Bom, isso aqui é o seguinte, ó. Ele tinha um negócio que chamava plano de metas. Plano de metas. Quais eram as metas que ele tinha? As metas que ele tinha é o seguinte, ele queria priorizar a educação, indústrias e estradas. Isso que ele queria priorizar no governo dele. Então, o que acontece? Ele tinha um slogan que era o seguinte, que ele ia desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Tanto é que tá até aqui no... Aqui, ó, o slogan, ó, 50 anos em 5. Aqui, ó. Certo? Então, o que ele queria com isso? Ele queria que o Brasil se transformasse numa potência, só que de maneira muito rápida. E isso é uma coisa que era difícil na época, né? Porque se você for pensar, o Brasil estava ali capengando das pernas, não tinha muita indústria ainda, as cidades começaram a se formar. Tanto é que ele construiu Brasília, ele que mudou a capital do Rio de Janeiro em 1960, no governo dele, certo? Ele construiu várias estradas também que interligavam o norte, ao nordeste, ao centro-oeste, o Brasil todo. Só que ele gastou muito dinheiro com isso. Então aqui, ó, adotou uma política nacional desenvolvimentista, iniciou seu mandato adotando o plano de metas, retomou o projeto de construção de Brasília inaugurado em 1960 e aumentou a inflação e das desigualdades sociais. Por que ele aumentou a inflação? Porque ele pegava muito dinheiro de fora emprestado para investir aqui no Brasil. Então ele começou a criar algumas empresas e tal. Só que acontece, esse dinheiro é emprestado. Uma hora você tem que devolver, e com juros. Então o que aconteceu? O Brasil ficava devendo muito e acabava aumentando os preços dos produtos aqui dentro do país. Então isso fez aumentar a inflação, que é aumentar o preço dos produtos, e a desigualdade social. Então vários eram muito pobres e pouquíssimos eram muito ricos, certo? Você já ouviu falar de inflação? Como isso interfere na economia e na política? Bom, inflação, igual eu estava explicando para vocês, é a elevação dos preços dos produtos. Então, o que causa a inflação? O principal causa da inflação é você comprar mais e vender menos. Eu vou explicar isso aqui, tá? Então, por isso que é importante a explicação. Isso não é a resposta. O que é você comprar mais e vender menos? Não, tá errado. Não, desculpa aí. É você vender mais e comprar menos. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Ó. O que acontece é o seguinte, vamos supor que o Brasil seja um trabalhador. Ele recebe um salário. Então ele troca a mão de obra dele por um salário. E o que acontece? Se você tem um salário e você começa a fazer dívida demais, por exemplo, no cartão de crédito, o que acontece? O salário vai chegar uma hora que não vai dar conta de pagar. Isso é inflação. Quando o país não consegue exportar mais produtos do que importar, acaba que a balança comercial fica desregulada. Então, por exemplo, ele está exportando muito e consumindo pouco. Então ele está bom. Então está entrando muito dinheiro no Brasil. Então isso faz circular, isso faz as pessoas ganharem mais dinheiro. E os produtos começarem a baixar o preço. O que acontece? Quando o Brasil está importando mais e exportando menos, o que acontece com os produtos? Eles começam a aumentar. Porque eles começam a ficar mais caros.
Porque a moeda do Brasil começa a se desvalorizar. Isso que está acontecendo hoje em dia com o Brasil. O Brasil não está conseguindo exportar produtos de grande valor. Porque o Brasil é exportador o quê? De grãos, de petróleo, essas coisas. Soja, milho, essas coisas. O que acontece? São produtos que têm um valor muito baixo. O Brasil seria um país, entre aspas, mais rico se ele investisse em produtos que têm mais valor agregado. Por exemplo, ao invés de ele exportar soja, então ele exporta o óleo de soja, ou ele exporta, sei lá, o suco de soja, entendeu? Ah, mas o Brasil não exporta isso, professor? Exporta isso. Tô falando assim, ao invés do Brasil, sei lá, importar carro, ele produzir aqui, com empresa do Brasil, porque o dinheiro não sai para fora. Entendeu? Então o Brasil tem muita empresa multinacional, mas ele não tem empresa nacional. Então o que acontece? O dinheiro do lucro das empresas sai, e isso aumenta a inflação. Então isso faz os produtos subirem. Se você perde a condição financeira sua para comprar os produtos, certo? Quais a diferença e o que isso afeta a política? Esqueci de falar. Isso afeta a política porque é a política que vai regular isso. Por exemplo, se o Brasil está mal das pernas, tem que aumentar a inflação para os produtos subirem um pouco, para o governo arrecadar mais dinheiro através dos impostos. Se você deixa a inflação muito baixa, acaba desmotivando os investidores de fora a vir para o Brasil. Porque quanto mais caro para eles, melhor. Entendeu? Porque o lucro deles vai ser maior também. Beleza? Quais as diferenças entre o parlamentarismo e o presidencialismo? Bom, o parlamentarismo é um regime de governo em que os senadores e deputados elegem um chamado primeiro-ministro. Ele vai ser como se fosse um presidente. Certo? Então, os próprios parlamentares, senadores, deputados, que eles elegem um presidente. Já o presidencialismo, o povo vota no presidente. Certo? Essa é a principal diferença. Então, o governo é gerido aqui no parlamentarismo por um primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento, que o parlamento são senadores e deputados, e o presidencialismo, o voto vem do povo diretamente. As reformas de base propunham quais transformações? Bom, o que é uma reforma de base? Lembra das indústrias de base? Reforma de base quer dizer o quê? Reformas de base. Reformas de base, ela está vinculada o quê? Em melhorar as indústrias, melhorar barra criar, tá? Criar as indústrias que darão base para outras indústrias. Beleza? Pessoal, se escrever alguma palavra errada aí, não precisa ficar dando risada, né? Professor, só escrever. É porque às vezes eu escrevo rápido e eu não consigo ler, certo? Então, as reformas de base, melhorar, criar as indústrias que darão base para outras indústrias virem para o país. Então, as reformas de base seria o quê? Melhorar esse sistema, melhorar a siderúrgica que produz o aço, melhorar as empresas que pegam petróleo, melhorar a parte elétrica, então criar várias usinas hidrelétricas ou usina de carvão para gerar mais energia para a indústria, essas coisas assim. Beleza? Atividade 2 aqui, ó. A gente tá na primeira ou na segunda semana aqui? Então tem que dividir isso aqui em 2. Nossa senhora, tem que ter muito exercício. No ano é muito extensa a matéria. Então vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo em 2, tá? O que você observa nessa fotografia? Bom, isso é fácil, né? Eu não preciso nem responder isso. Isso é pessoal, tá? O que você observa aqui? Podemos relacionar os elementos presentes na fotografia às políticas implementadas no governo de Juscelino Kubitschek, que foram reunidos no chamado Plano de Metas. Explique os seguintes fenômenos com base nas transformações que o Brasil vivenciou na década de 50 e 60. Então vamos lá. Industrialização. O JK, né, investiu nas indústrias nacionais e abriu o capital estrangeiro. Então ele abriu para que outras empresas de fora viessem para o Brasil produzir aqui. Urbanização. Como as indústrias vêm para o Brasil, elas vão ficar onde? Nas cidades.
Então essas cidades cresceram muito, certo? Tanto é que ele até criou uma cidade que é Brasília. Êxodo rural. Então, como as cidades estavam crescendo e tinham muito emprego, então aconteceu o quê? O êxodo rural. O que é o êxodo rural? A população do campo acaba indo procurar emprego nas cidades. Beleza? Então, basicamente é isso. Então, aqui tem um texto, está falando do crescimento industrial e tal. Então, aqui está falando para você conversar com seus pais, avós ou conhecidos que também tenham vivenciado alguma situação semelhante. Então, aqui está falando do crescimento industrial, essas coisas assim, do crescimento urbano e tal. Então, isso aqui é mais pessoal também. Beleza? Aqui, atividade 3. As reformas de base prometidas do governo de João Goulart animaram vários setores da sociedade que viram nelas oportunidades promissoras de redução das desigualdades sociais. Esses setores iam se organizando na medida em que levaram diante suas reivindicações. No ano de 1961, o deputado Francisco Julião discordou em defesa da aplicação dos direitos trabalhistas no campo e da reforma agrária, buscando garantir que fosse limitada a quantidade de terras que cada pessoa poderia possuir. Isso aqui é uma coisa, um pensamento de esquerda, tá? Você redividir as terras. Se chama reforma agrária. Por exemplo, tem uma família lá que tem uma terrinha muito pequenininha ou não tem terra. E é do campo. Eles trabalham, por exemplo, na propriedade de outras pessoas. E eles querem ter a terra delas. Só que eles não conseguem juntar dinheiro para ter a terra delas. Então o que acontece? A reforma agrária é o quê? Você pegar essas terras que são gigantescas desses grandes fazendeiros, pegar uns pedaços dela e dividir para outras famílias poderem produzir também, certo? Então aqui, ó, para vocês podem pesquisar, que é bem tranquilo. Estou falando aqui, ó, pesquise seu livro e outros materiais de atuação desses dois movimentos abaixo. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, existe até hoje, tá? Ela comanda, obviamente, todos os estudantes do país. Então é como se fosse uma reunião entre todos os estudantes do país, de universidades, tá? E ela meio que é como se fosse um partido político, entre aspas. Então ela participa de vários debates da política relacionados à educação. Então, por exemplo, a UNE ela tem voz, por exemplo, para barrar alguma política ou alguma lei que for contra os estudantes. Então é como se fosse uma representação dos estudantes na política. Então, por exemplo, ao invés de você chamar todos os estudantes do Brasil todo, eles têm lá o presidente, o vice, o tesoureiro, o pessoal lá que comanda. E eles vão até Brasília e discutem essas políticas voltadas aos estudantes. As ligas camponesas é da mesma forma. São pessoas que se unem, fazem lá o presidente, o vice-presidente e tal da liga camponesa, e eles vão até o Congresso, né, vão até Brasília para discutir as políticas que estão sendo adotadas no campo. Então, por exemplo, reforma agrária, demarcação de terra, etc. Beleza? Então, se vocês pesquisarem, é bem tranquilo vocês acharem informação. Aqui tem alguns textos, né, alguns vídeos. A gente começa a segunda semana agora. Eu vou parar o vídeo, senão ele vai ficar muito grande. Daí no próximo vídeo eu falo sobre a próxima semana. Beleza? Então, até a segunda semana.